Olá! Começa agora aqui no Sistema Educativo Univale de Rádio e TV o programa Nossos Cursos, Seu Futuro. E hoje estamos na Escola de Ciências da Saúde para conhecermos um pouco mais sobre o programa institucional Univida. E a nossa convidada é a professora responsável pelo programa, a professora Maiara Ana da Cunha Kerstin. Professora, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, é a primeira vez que eu converso com vocês, né, nesse programa. A gente já participou de alguns outros programas, né, mas é a primeira vez com vocês, então espero que a gente consiga passar a mensagem aí que vocês precisam. E o nosso público com certeza vai ficar muito satisfeito com as informações que a gente tem aqui para passar um pouquinho mais sobre o programa Univida. Prof, para a gente começar esse bate-papo, né, contextualiza para a gente como que foi esse início do Univida, né? Alguma ideia específica que surgiu na Univale para poder oferecer para a comunidade esse programa? A professora Kátia Ploner, que é psicóloga, que foi professora do curso de psicologia, se aposentou no ano passado, aqui da universidade, e ela surge, né, como uma ideia de mestrado dela. Então ela vai atrás, né, na época com os coordenadores, reitores, e ela consegue montar um grupo, né, de idosos para aprender aí os mais diversos temas relacionados, né, ao processo de envelhecimento e se prepararem para continuarem ativos nessa comunidade. Né, porque você tem muito aquela ideia de que o idoso se aposenta e fica em casa, né? Vai ficar em casa, o que ele vai fazer, né? Então o Univida, ele vem com essa ideia, né, de trazer educação para esse envelhecimento ativo. E até porque alguns anos atrás ainda tinha, né, essa ideia de que justamente as pessoas se aposentavam e aí pronto, parecia que era o fim da vida. E ainda bem que de um tempo para cá se percebe que não, é um novo momento da vida, só que nem sempre as pessoas estão preparadas. Isso ocorre realmente? Isso ocorre realmente. Hoje nós vemos, né, principalmente nos idosos que chegam no Univida, que eles não se prepararam para esse processo de envelhecimento, né? Eu sempre converso com os alunos ou onde eu vou sobre a maternidade, por exemplo, né? Quando uma mulher engravida, ela quer saber como é que acontece a gestação, como que isso se organiza, como que ela vai preparar a casa, o enxoval, ela vem e faz todo esse pensamento. Porém, quando nós estamos, né, mais próximos da aposentadoria, nesse processo do envelhecimento ativo, né, nessa transição de vida, não há preparo para esse processo na comunidade em geral, né? Então são pouquíssimas pessoas que param para pensar o que eu vou fazer, né, após a minha aposentadoria, ou o que é o processo de envelhecimento, como que esse processo de envelhecimento vai me modificar, vai modificar a minha vida e vai impactar na sociedade. Então, o Univida, ele vem para auxiliar nesse processo de transição, né? Assim como a gente tem os hormônios da gestação, nós vamos ter também os hormônios que impactam no processo de envelhecimento. É um novo momento, né? E a gente precisa realmente aprender, então, porque até, como você falou como exemplo, a gestação, né? A gente é menina, a gente já aprende a brincar com boneca, cuidar, e a gente já vem nesse tema, né, sendo falado pela sociedade, mas o envelhecimento não. Pouca gente fala sobre a questão de que todos nós vamos sim envelhecer, e não é só a gente se preparar, mas a nossa família também, de lidar com isso. E no Univida, depois a gente entra nesse assunto da família, né? Mas no Univida nós temos muito a questão dos temas voltados a esse processo de envelhecimento. Então a ideia do Univida é trazer essa educação para o envelhecimento. Então eu tenho idosas que estão no Univida há mais de 16 anos, por exemplo, que elas são ainda, né, lá da época da professora Kátia Ploner. E elas querem sempre novidade. Então, elas também nos estimulam com novos temas. Então, elas solicitam temas também da atualidade, como guerra da Hungria, como essa questão, né? Semana passada elas tiveram aula com a professora Audrey sobre essa questão que está acontecendo no Brasil, né? Entre o Trump, o Lula, envolvendo a questão política. Os temas que são abordados são trazidos pelas próprias
alunas, pelos próprios alunos, então, essas Isso. demandas? Eu tenho especialidade em geriatria e gerontologia, minha pós-graduação foi nessa linha, então eu sigo a linha da Sociedade Brasileira de Geriatria e Geronto, né, com os diversos temas que são abordados por eles, estou sempre indo nos congressos, então assim, eu vejo o que elas querem, organizo temas, no último dia, nos últimos dias de aula ali, para terminar um semestre, nós apresentamos toda a programação para elas, né, e aí elas vão dando ideias e ali a gente vai organizando o próximo semestre, né? Porque tem algumas que já estão há muito tempo, mas tem algumas também que estão entrando. Então, a gente faz esse nível, né, de assuntos. Então, essas temáticas ali desses assuntos envolvem desde questões de saúde realmente, quanto questões de história, geografia, política, economia, diversos. Direito, né? Então nós temos vários professores parceiros assim nas diversas escolas, nutrição, gastronomia, né? Nós temos aulas de gastronomia mesmo voltada para o dia a dia, né? Então elas saem daqui da universidade, elas vão para cozinha escola da universidade ali no campus de Balneário Camboriú. Tem aulas com a chefe Mariana Guedes, que também é professora do curso. Ali elas desenvolvem diversos pratos já pensando no dia a dia, por exemplo, lanches saudáveis, né, para pós-treino, E sempre considerando a idade, né, a faixa etária também dela. Isso, a faixa etária aqui dentro da universidade a gente abre para cima de 50 anos a participação, né? Esse é o público, então. Esse é o meu público de 50 anos, mas eu tenho idosa hoje de 89 anos. Idosas, só mulheres ou homens também? Eu tenho mania de falar só, né, idosas, porque a maioria são mulheres, né? Eu já tive 2 a 3 homens aí durante esse processo, alguns maridos, né? Alguns maridos que acompanham, né? Que acompanham, Uhum. mas depois vê a quantidade de mulheres e aí eles já não ficam. Prof, esse programa está diretamente relacionado também à questão dos ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a própria curricularização do ensino na Univale. Como que isso se relaciona? Eu tenho bolsistas, né, então tenho bolsista no campo de Itajaí e no campus de Balneário Camboriú, que são alunos normalmente do curso de enfermagem, e dentro da curricularização da extensão, eu tenho também as diversas turmas que vêm fazer os trabalhos aí voltados, né, ao envelhecimento, e elas procuram Univida e eles desenvolvem os trabalhos com os idosos ali do Univida. As turmas, elas são organizadas semestralmente. Isso. Se alguém tem interesse de fazer as aulas, né, de participar dessa formação, de se preparar para a velhice, né, de aprender tudo isso, como é que deve fazer? Tem aulas aqui no campus de Itajaí, tem aulas no campus Balneário Camboriú também, como é que é? Isso, as aulas de Itajaí, elas acontecem 2 vezes na semana, todas as terças e quintas. O início das aulas já está no calendário acadêmico, né, isso foi algo que nós conseguimos também, e Balneário Camboriú sempre segundas-feiras. Daí só procurar a Univale a cada começo de semestre. Daí pode procurar, pode entrar no nosso Instagram, né, @UnividaUnivale, e também procurar, né, a extensão ali, que daí eles têm todos os nossos contatos e eles já passam e a gente já consegue atender essa pessoa interessada. Prof, para a gente caminhar para o final, a gente sabe que já tem uma história de 25 anos, Isso. mas tem perspectivas aí para mais 50 anos. O que tem de desafios aí pela frente? Desafios que nós temos é a questão da inversão, né, da pirâmide populacional que está chegando aí. Então, nós tivemos a alegria de aprovar 2 projetos no Fundo Estadual da Pessoa Idosa neste ano, ao qual nós conseguimos recurso financeiro extra Univale, né? Então, nós conseguimos aprovar, né, no estado 2 projetos, um voltado à pessoa idosa e o outro voltado ao familiar dessa pessoa idosa. Então, conseguimos levar para fora dos muros da universidade 3 turmas em Itajaí, Balneário Camboriú e Balneário Pissarras, com o recurso estadual. Então, nosso maior desafio é continuar, né, procurando ali recursos financeiros fora a universidade para manter essas turmas e manter... E possibilitar novas pessoas também, a participarem. Tá certo, então. A gente agradece a participação da professora Maiara Ana da Cunha Kerstin, falando aqui com a gente sobre o programa institucional
Univida. Obrigada pela participação e parabéns. Muito obrigada. O programa Nossos Cursos Seu Futuro desta semana termina aqui. Até o próximo.